Bom dia, pessoal. Meu nome é Rosane, eu sou psicóloga e trabalho na Casa João Pedro há muitos anos. Muitos de vocês já devem me conhecer e desejo muito que o nosso trabalho seja de fato, uma forma de estar ajudando todos que estão me escutando. E quando eu preparo material, com certeza, eu já estou me ajudando. Então, de fato, é uma ajuda de todo mundo. Hã, então, o tema, a minha colega Andreia já falou sobre ele e estou retomando. Talvez alguma coisa se repita, talvez tenhamos novidade, mas enfim, né, é um tema bastante importante, que é o medo de perder o outro e de perder a si mesmo. Não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas sim como os enxergam. Epíteto. É um filósofo grego, século II. Então, não são os acontecimentos que nos perturbam, mas sim como nós os enxergamos. E na jornada aqui da vida, a gente tem sim, o sobe, o desce, o sobe e o desce. E aí vem a importância do nosso mental. O medo de perder o outro muitas vezes revela o medo de perder partes de si mesmo. Na psicologia, especialmente na psicanálise, entende-se que os vínculos afetivos ocupam um lugar profundo na constituição da identidade. Falando lá desde a época que se está dentro da barriga da mãe. Algumas pessoas passam a existir emocionalmente a partir do olhar, da validação ou da presença do outro. E quando há ameaça de abandono, de rejeição ou distanciamento, para muitos surge uma angústia muito intensa. Emocionalmente, quando o pensamento é pautado apenas no outro, perde-se a segurança, o valor pessoal e, muitas vezes, o sentido de existência. Com a auto-pergunta: por que existir? Aonde colocamos vários pontos de interrogação dentro de cada um. O apego excessivo, o ciúmes constante e a necessidade de controle pode aparecer e justamente como tentativas desesperadas de evitar o vazio de si mesmo. Porque a pessoa que sente esse vazio tão intenso dentro de si, projeta no outro. E aí entra os ciúmes, o controle,
Isso a gente vai falando ao longo da palestra de hoje. Quando o indivíduo não tem dentro de si uma base interna de segurança, o que chamamos de baixa autoestima, tem a necessidade a ancorar-se no outro. E o ancorar-se, pessoal, é realmente uma âncora. Vamos imaginar no mar um barco, não precisa ficar ancorado. Então, muitas pessoas precisam ficar ancoradas em alguém. Num poste ou realmente num ser humano. Como consequência, surge um medo intenso de perda, porque ao perder o outro racionalmente, significa que inconscientemente já perdeu a si mesmo. Psicologicamente, uma pessoa pode ir perdendo-se de si, passando a viver em função de expectativas, querendo controlar, tem medo, precisa aprovação e é muito intensa sua dor na sua própria essência. É como se fosse totalmente vazia. Coloco também que isso aparece muito em pessoas emocionalmente imaturas. E como eu digo sempre, não estou falando da idade cronológica, mas da imaturidade emocional. São pessoas que têm necessidade constante de confirmação e de afeto. Têm elevada ansiedade quando o outro se afasta ou mesmo quando demora a responder algo. Eu escuto muito isso no consultório. Ah, eu mandei mensagem e a pessoa não me respondeu. A pessoa não me avisou. Ai, eu não sei. Então, assim, está sempre esperando que o outro entre via mensagem, via presença. É esperar demais do outro. Apresenta elevada tendência a se moldar para não desagradar o outro e dificuldade para ficar bem, principalmente estando só em um ambiente conhecido ou em ambientes desconhecidos. Muitas pessoas não conseguem fazer absolutamente nada sozinho. Por exemplo, ir num cinema, que tu vai olhar o filme e tem pessoas que não conseguem nem ir a um cinema sozinhas. Quanto menos você se sustenta internamente, mais o outro torna-se indispensável, gerando medo, angústia, tristeza e problemas somáticos.
que seriam os problemas somáticos? É uma dor em tal área do corpo. Aí vai no médico, faz uma série de exames, não tem absolutamente nada no local. Então, é a mente que está trazendo esse problema, é uma somatização. E que acontece em muitos casos. Para viver bem, necessário fortalecer a autonomia emocional, aprendendo a se regular sem depender do outro, gostar de si, mudar o que internamente já sabe que é necessário para a sua evolução. E isso, pessoal, nesta encarnação, nós não vamos saber tudo o que precisamos modificar, mas o que já sabemos que nós mesmos dizemos para nós mesmos já é uma mudança extremamente necessária. Não se anular para manter um vínculo, e sim estabelecer limites do que eu aceito, o que eu quero, o que eu preciso. Então, mudar dentro de mim. Então, pessoal, autoconhecer-se e sim, amadurecer o nosso mental. E não vou dizer que isso seja algo fácil, é bastante difícil, mas extremamente necessário. Autoconhecer-se não é fácil. Depende especificamente da maneira como nos saímos na escola da vida. Estamos na Terra, pessoal, e essa é uma escola. Como eu brinco sempre aqui na Reforma Íntima, a gente precisa sair do jardim, a gente precisa entrar na primeira série. Trago também que, pautado na teoria de Jung sobre sombra, temos dentro de si aspectos da personalidade que não aceitamos e, portanto, não reconhecemos ter. Por isso o nome sombra. Ao projetar no outro a nossa sombra, reagimos de forma semelhante ao que ainda não reconhecemos e o quanto isso é prejudicial a si e também ao outro, em especial a quem conosco convive. A sombra representa parte de nós mesmos que foram reprimidas, negadas e guardadas no inconsciente. Retomando essa questão inconsciente, é aquilo que de fato está muito reprimido, muito guardado, e que, mesmo fazendo terapia todos os dias, a gente não se dá conta do nosso inconsciente.
Como eu já falei um tempo atrás de sonhos, a gente sonha todas as noites, mas nem sempre, ou melhor, quase nunca, lembramos do que sonhamos. Por quê? Porque volta para o inconsciente. Então, a sombra geralmente contém impulsos agressivos, inveja, medo, egoísmo, fragilidade e também criatividade e sensibilidade. A evolução da mente favorece valores, ressignifica desejos e pensamentos. Fundamental cuidar do jardim interno, onde não é possível impedir ventos fortes, excesso de chuvas, espinhos, mas buscar sempre fortalecer as raízes do jardim interno. E, pessoal, sempre pautado no amor, na aceitação, na caridade e na fé. Importante não desistir, e sim resistir. Crer que dias melhores virão. E eu acho extremamente importante isso, o não desistir, e sim resistir. Por quê? Mesmo quando o momento está muito pesado, muito tenso, ele passará. A vida terrena é o caminho para a evolução do nosso espírito. Provas e desafios fazem parte do dia a dia de cada um. Muitas vezes, é uma bobagem, mas é um desafio, são provas. Trago então algo que Lacan, psiquiatra francês, e eu estou falando em 1926. Ele perguntou: qual é o seu lugar na cadeira da vida? Então, na cadeira da vida. Simbolicamente, antes mesmo de uma criança nascer, já existe um lugar reservado para ela no desejo dos pais e na cultura da qual fará parte. Então, a cadeira foi usada por Lacan como um objeto pequeno e não como um objeto final da satisfação. A cadeira pode representar o objeto que cai ou o que falta, podendo gerar o desejo de posse ou mesmo de jamais ter ou de perder. E é muito interessante na cadeira. A cadeira, a representação, chega num show.
E aí tem várias cadeirinhas ali. Mas qual é a cadeira que tu ficará? Quando termina o show, tu não tem que ir embora sem a cadeira? Imagina isso no dia a dia de cada um de nós. Qual cadeira cada um de nós leva? Ou melhor, senta? A cadeira simboliza a busca por preenchimento de uma falta estrutural da mente. Qual o lugar de cada um na atual cadeira desta vida? Para viver bem, é necessário inserir-se nas redes afetivas, sociais, profissionais e etc. Então, é como se tivesse numa rede, sim, várias cadeiras. Cada um sentará numa e viver bem em grupo. Se você escolhe a vida pautada apenas na linguagem e ações do outro, corre o risco de não perceber que o outro, tanto quanto você, não é completo e necessita evoluir. Todos nós, pessoal, todos nós temos muito para evoluir. Todos. Em alguma área, um está mais evoluído, em outra área, o outro está mais evoluído, mas para todos nós falta muito para estarmos completos. Muito. Provas e desafios fazem parte da jornada terrena e são inevitáveis. Administrar emocionalmente bem as dificuldades e divergências é a forma para promover o crescimento pessoal e espiritual. Então, é tão importante administrar bem as nossas emoções. Assim, administraremos bem nossas dificuldades e, é claro, nossas alegrias. Quanto maior consciência, responsabilidade e o bem-querer, melhor serão as escolhas, decisões e resultados. E sim, pessoal, um degrau a mais na estrada da vida. A clareza do que realmente deseja para evoluir auxiliará a manter-se firme durante as dificuldades, transformando obstáculos em oportunidades de crescimento e de evolução. As dificuldades fazem parte de um processo de amadurecimento mental, onde a superação fortalece a saúde mental e, assim, o bem viver. Emmanuel, com Chico Xavier, através de Chico Xavier, ele sempre disse: disciplina, disciplina,
disciplina, pautado no domínio de si mesmo, pensamentos, palavras e ações, e no compromisso diário com o bem. Então, a disciplina de Emmanuel, muito pautado no bem. Pergunto: temos disciplina? E onde temos? Nos damos conta aonde não temos? Essas perguntas, pessoal, é bem importante que quando a gente terminar aqui, vocês se deem uns minutinhos para pensar. E esse pensamento é interno, não preciso mesmo dividir absolutamente com ninguém, mas para si. Cultivar autoconfiança, buscar sabedoria e segurança, agir com clareza e não de forma impulsiva, com os diversos desafios e adversidades da vida. Como eu coloco sempre aqui, é tão importante não agirmos de forma impulsiva. Porque no impulso, geralmente, para não dizer 100%, erramos. Importante ter dentro de si a certeza que não está só. Deus está sempre conosco. Assim, enfrenta-se melhor as adversidades da vida. Emmanuel disse: a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus em todos os tempos. Na estrada da vida, evoluir a mente e assim evoluir espiritualmente. Estamos, pessoal, aqui na Terra para evoluirmos espiritualmente. Então, como eu gosto sempre de trazer alguma parte de música, eu trouxe Se a Estrada é Pesada e Te Cansa na Caminhada. Segura na mão de Deus e vai. Escrito por Nelson Motta, em 1973. E sim, a estrada muitas vezes é bastante pesada. Então, a gente sabe que Deus não passa de incidentes. Necessitamos superá-las com fé, paciência e resignação. Tudo passa.
ciclos passam. Pensem numa roda gigante. Ela gira. Tudo passa. Temos o hábito de interpretarmos o outro com as nossas próprias condições internas, os pensamentos. E por isso, inúmeras vezes, projeta-se no outro aquilo que está dentro de si. Projeção psicológica, ou projetar, onde a pessoa passa a ler o comportamento do outro através do seu próprio estado emocional e não necessariamente da realidade que está sendo vivenciada. Então, projeta-se no outro. A projeção psicológica é um mecanismo de defesa inconsciente, onde uma pessoa atribui ao outro os seus próprios pensamentos e sentimentos, que são inaceitáveis dentro de si, dentro do que lhe é consciente. Então, ele projeta no outro o que está guardadinho dentro de si e que não tem a consciência que isso está guardado dentro de si. O ser humano não consegue ver o mundo de forma totalmente neutra. A mente interpreta a realidade usando filtros emocionais, cognitivos e espirituais. Trago novamente uma fala de Jung. Aquilo que não reconhecemos em nós tende a aparecer projetado nos outros. Aquilo que eu estava falando antes, aquilo que é guardado dentro do nosso inconsciente, que a gente não tem consciência, a gente muitas vezes projeta no outro. Como consequência, surgem conflitos, mal-entendidos, julgamentos, sofrimentos, dificuldade de confiar e, é claro, em ter bons relacionamentos. São pessoas vazias em todos os sentidos. Necessário desenvolver dentro de si a autoconsciência, a empatia, a autorregulação emocional, capacidade de diferenciar fatos reais de interpretações pautadas no acho, no achismo, o que é normal para todos nós usarmos isso, o acho. Perguntar-se: estou vendo o outro como ele realmente é, ou através das minhas feridas, medos, inseguranças, expectativas e desejos?
Voltamos para a palavra projeção. Dentro da doutrina espírita está escrito: nada muda lá fora até que algo mude dentro de você. A vida acompanha o movimento da sua consciência. Então, pessoal, quanto mais consciência nós tivermos, melhor viveremos. E mais possibilidades teremos de evoluir e de crescer. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato, mas sim um hábito. Isso foi dito por Aristóteles. Então, a gente repete comportamentos. Se torna um hábito. E dentro desse hábito, o quanto é um ato positivo. Dentro dessa fala de Aristóteles, digo que significa que o caráter, a virtude e os resultados de uma pessoa são moldados pelas ações constantes e diárias, e não por feitos isolados. Olha só, pessoal, é aquele comportamento constante que está dizendo como de fato a pessoa é. O caráter humano é constituído pela disciplina e persistência, pautado ao conjunto de traços éticos, morais e comportamentais. Caráter definido por atitudes e índole. Abrindo um parênteses bem grande. Fazer o bem. Construir uma trajetória de crescimento humano e espiritual exige de cada ser humano paciência, tolerância, resignificação. Isso é, dar um novo significado às diversas adversidades da vida, que todos temos, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua. E aí, aquilo que eu adoro dizer, e que eu busco fazer, manter pensamentos positivos. Entender que o caráter, educação, ambiente, valores, cultura, consciência moral, é moldado pela regularidade das atitudes, pois as boas ações, fala e pensamentos permitem ou não o desenvolvimento espiritual de cada um. Gente, o bom caráter, pautado, sim, na palavra caridade.
tem um grande significado: amor e caridade. A vida é realmente simples, mas insistimos em torná-la complicada. Isso foi dito por Confúcio. Olha só, pessoal, a vida é simples, mas individualmente a gente, em pensamentos e ações, a tornamos bastante complicada. Essa afirmação foi e ainda é pautada no excesso de desejos, no abandono das virtudes básicas, como benevolência, sinceridade e amor. Para o filósofo Confúcio, a complexidade e o sofrimento humano não nascem da realidade em si, mas das expectativas irreais e na insistência em controlar variáveis externas. Ele propunha a organização de nossas prioridades e sempre pautada na honestidade. Hoje, maio de 2026, cada um de nós também deve ficar pautado na honestidade e na caridade. Necessário buscar entrar em contato com a natureza, com a leitura, com a música, com o esporte, com a dança e tantas outras coisas que cada um pode gostar. E finalizar essa busca estando próximo da espiritualidade maior. E isso, pessoal, é manter sempre os pensamentos positivos. E como eu digo sempre, tudo passa. Aceitar que todos temos limites. Ninguém pode controlar tudo e todos. E assim, diminui-se a necessidade constante de defesa, de validação ou de controle. Na psicologia, pessoas aprisionadas no medo podem entrar em ciclos de hipercontrole, ansiedade, autocobrança, medo constante e julgamento. Tanto o julgar a si, quanto ao julgar o outro. Inúmeras vezes, só consegue sair de si quem primeiro aprender a olhar para si. Amadurecer e buscar pontos internos positivos. O que eu tenho de bom? O que eu preciso mudar para evoluir? Observar seus próprios padrões, medos e desejos. Reconhecer limites e fragilidades, buscando a coerência entre o que sente, o que pensa
E o que faz? Pois aqui todos nós sabemos que a gente faz algo, mas muitas vezes a gente pensa e sente diferente o que está fazendo. E, como eu falo sempre, como é importante, pessoal, a gente mudar nossas formas de pensamentos. E esse pensamento pautado sempre no amor, na fé, no desejo de ajudar-se e ajudar ao outro. Encontrar-se não significa criar um eu perfeito, mas integrar partes internas negadas, que estão lá guardadinhas no inconsciente, e por isso ainda não reconhecidas. A espiritualidade amplia a percepção da vida para além do ego e das reações imediatistas. Não elimina dor e sofrimento, mas auxilia a dar sentido, direção e força para enfrentar as diversas adversidades da vida. Se a gente achar que, eu agora tenho fé, eu acredito em Deus, não vou ter problema, isso não é real. Mas a gente poder acreditar e ter a certeza de que tudo passa. Tudo. Encontrar-se não significa chegar a uma identidade fixa, perfeita, pois mudamos ao longo da vida. É um processo contínuo de consciência e alinhamento interno. Um grande desafio está em aprender a amar e sem abandonar a própria essência. Tanto a psicologia quanto o espiritismo apontam para a importância do autoconhecimento. Reconhecer nossas faltas, inseguranças e feridas emocionais e desenvolver uma relação mais sólida consigo mesmo. Quanto mais uma pessoa consegue construir um sentido interno de valor, menos ela precisa se perder para manter alguém ou algo ao seu lado. Amar deixa de ser medo e passa a ser escolha, troca e liberdade, livre-arbítrio, escolhas e consequências. Aí eu coloquei ali separadinho. Livre-arbítrio é a capacidade de plantar o que você quiser. Então, no livre-arbítrio, tu escolhe que direção tu vai tomar. A justiça é colher exatamente o que você plantou. Pessoal, isso é fundamental. A justiça divina, a gente colhe o que a gente planta.
Então, estamos finalizando a minha fala. Eu trago sugestões. Saber o que faz sentido dentro de você. Entender os próprios limites, valores e desejos. Reconhecer as emoções e não fugir delas. Porque sim, pessoal, a gente pode estar num dia muito triste e no outro dia muito feliz. São emoções, a gente não tem que fugir delas. Diferenciar quem você é da imagem que tenta sustentar. Aceitar imperfeições e jamais abandonar responsabilidades sobre si mesmo. Porque quando a gente se dá conta de que tal pensamento, tal ação precisa ser modificada, a gente não pode abandonar a nossa responsabilidade sobre nossas ações e nossos pensamentos. Aproximar-se da própria essência, reduzindo as máscaras e vivendo de forma consciente, verdadeira e caridosa. Muito obrigada, pessoal. E eu termino colocando, que é também de Aristóteles. Considero mais valente aquele que vence seus desejos do que aquele que vence seus inimigos, pois a vitória mais difícil é a vitória sobre si mesmo. E aí, o pessoal é pautado na vitória interna do nosso crescimento emocional.